sabemos que a titulação de terras devolutas é uma das mais importantes na questão da regularização fundiária. E nós passamos um longo período no estado de Goiás com uma certa dificuldade em obtenção de títulos, né? E os produtores padecem muito por conta disso. Nós sabemos que nesse governo já houve uma intensificação da entrega dos títulos. E no procedimento, no processo administrativo da titulação, a própria especificidade do camponês, daquela pessoa que vive no campo, dificulta o trâmite do processo. Um dos casos que nós bem sabemos é a dificuldade de intimação do pessoal. E nós gostaríamos de saber que, diante dessa complexidade de comunicação com os populares e da importância da titulação de terras devolutas como meio de regularização fundiária, se há alguma política específica nesse novo governo e agora com o senhor à frente da pasta. Exatamente. Na verdade, a política de regularização fundiária, ela é essencial até para que o produtor tenha condição de acessar outras políticas públicas que são importantes para que ele possa se desenvolver. Mas é importante a gente também ter a compreensão de uma parte conceitual que envolve essa política, que é com relação à responsabilidade. O que é de governança do governo do estado de Goiás e o que é de governança do governo federal. E aí a gente está falando de assentamentos rurais, os assentamentos rurais e que predominam em regiões, inclusive, como o Nordeste, eles são de governança do INCRA, que é um órgão federal. O que é de responsabilidade do governo estadual são as terras devolutas. E diante disso, a gente instituiu na Secretaria da Agricultura um programa chamado Regulariza Campo, que tem exatamente esse objetivo, de intensificar esse processo de titulação, de facilitar esse trabalho, esse acesso aos produtores à regularização fundiária, tendo em vista que é importante que o produtor tenha o título da propriedade para acessar políticas públicas como o crédito rural, por exemplo, que é essencial. Para o produtor ter acesso a uma linha de crédito específica, ele precisa apresentar as garantias fiduciárias. Uma delas é a escritura, o título do imóvel, que precisa ser colocado em garantia para que o produtor tenha acesso a essas linhas. Além disso, várias outras políticas públicas que a gente inclusive vai falar aqui, o próprio PAA, ele precisa ou do título da terra ou de um documento, uma declaração de posse dessa terra. Então, diante dessa necessidade, a gente tem intensificado esse trabalho de modo que, a partir de 2019, a gente entregou mais de 500 títulos aos produtores rurais que estavam necessitando, que já tinham protocolizado e em andamento esse processo administrativo. Só para que se tenha noção, nos 20 anos anteriores a 2019 foram entregues 12 títulos de regularização. Então, desde 2019 até então, a gente já entregou mais de 500. E é importante também a gente mencionar, até assim, para que a gente tenha uma contextualização, não existia Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura foi recriada nesse governo, assim, um estado que tem toda a sua economia fundamentada no agronegócio, não tinha uma pasta que cuidava do interesse principal do estado, que é a agricultura. Então ela foi recriada e a partir dessa recriação a gente tem instituído os programas que são essenciais aos produtores e ao desenvolvimento desse segmento. E um programa prioritário é a parte de regularização. E também, aproveitando a oportunidade aqui, a grande audiência, muitos produtores muitas vezes têm dúvidas recorrentes com relação ao processo administrativo, ao procedimento jurídico. A gente orienta que sempre procurem a própria Secretaria da Agricultura dentro dessa área de regularização fundiária. Também procurem a Emater, que pode direcionar. A Emater é um braço da Secretaria da Agricultura que está presente nos municípios, está habilitada e capacitada a fornecer todas as orientações sobre o acesso a essa e tantas outras políticas públicas que têm sido. Eu gostaria de saber quais as dificuldades adicionais na titulação de terras que ainda não foram arrecadadas pelo estado de Goiás. Mariane, muito pertinente a sua pergunta. Na verdade, ela é uma dúvida recorrente, até dos próprios produtores que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a política pública. Eu entendo que a grande dificuldade é que os produtores precisam reunir os pré-requisitos de habilitação e também precisam ter as informações
sobre a política pública, tendo a compreensão do que é de governança do governo do Estado de Goiás e o que diz respeito ao processo de titulação do governo federal. E aproveitando a sua pergunta também, conversava aqui com o Eduardo, antes da gente voltar, existe um processo de parceria do governo do Estado de Goiás com o governo federal, onde a União pretende transferir a titularização de terras que são do governo federal para o governo do Estado. A gente falava aqui, né, Eduardo, da importância das terras que são de território calunga, de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, muitas delas estão hoje na governança do governo federal e estão em processo de transferência para o governo do Estado de Goiás. Então, a partir do momento que essas terras estiverem dentro do portfólio do programa Regulariza Campo, nós teremos toda a condição de levar as informações a esse público prioritário, à comunidade quilombola, apresentando as orientações sobre os pré-requisitos de habilitação, sobre a documentação necessária. Muitas dessas comunidades elas são organizadas em comunidades regionalizadas, que têm uma série de dificuldades no processo de titulação, até pela própria dificuldade em acessar as informações. Então, a grande dificuldade, eu acho que é levar as informações, e esse é um desafio para nós, para o poder público, fazermos cada vez mais um trabalho intenso para levar essas informações às regiões prioritárias e também ao público prioritário, que são os produtores rurais da agricultura familiar. Ótimo. Secretário, mais uma vez nós voltamos àquela situação que o senhor bem disse, que a falta do título dificulta muito o agricultor na sua operação. E, mais uma vez, quando nós vamos falar em PAA, o senhor bem disse da necessidade do cadastro da agricultura familiar. E quando se vai na Emater fazer esse cadastro, se exige a prova do vínculo da terra. E as famílias, os agricultores têm encontrado muita dúvida e dificuldade, porque se eles não titularam essa terra ainda, se ainda está exercendo uma posse numa terra devoluta, eles não têm o título. Tem algum outro meio para se resolver essa necessidade? Importantíssima a sua pergunta e até uma oportunidade para a gente esclarecer, porque é uma dúvida recorrente. É importante que se diga que o PAA ele tem um objetivo principal justamente de beneficiar esses produtores que muitas vezes estão à margem desse desenvolvimento por falta do título. É importante a gente mencionar que o que o produtor precisa é comprovar a posse da terra. Uma das formas dele comprovar a posse da terra é através do título, mas mesmo o produtor que não tenha o título, que não tenha a escritura dessa terra, ele pode procurar o escritório local da Emater. É possível a emissão de uma declaração em que o poder público certifica que aquela pessoa, aquele produtor, ele está na posse da terra e está exercendo uma atividade produtiva nessa propriedade rural. Então, mesmo o produtor que não tem título, comprovando a posse da terra mediante uma auditoria da Emater, ele pode participar do programa desde que comprove a posse da terra. É possível a Emater ou a Secretaria da Agricultura emitir um documento de declaração, onde a gente declara que aquele produtor está na posse legítima da terra, ainda que não seja titularizado, e exerce uma atividade produtiva naquele imóvel rural. Esse documento ele pode ser utilizado para a emissão da inscrição estadual. Na Cefaz, e aí no caso dos municípios do interior, a Agenfa é o órgão competente para realizar a emissão da inscrição estadual, que pode ser feita com a apresentação da escritura ou com esse documento que atesta que aquele produtor está na posse legítima do imóvel rural e exercendo uma atividade produtiva naquela unidade. Secretário, uma outra situação que demanda a regularidade do imóvel é o acesso ao crédito, que nós estamos falando aqui agora, inclusive o PAA, que é o tema que tratamos anteriormente. E o cadastro para que o produtor rural tenha acesso a esses benefícios que fomentam, aceleram o crescimento, demandam a necessidade da certidão do cadastro do imóvel rural, que é o famoso CCIR. E desde junho agora de 2023, o INCRA tem
criado novas exigências em relação ao que é necessário para liberar esse documento. E uma delas, especificamente no município de Cavalcante, que historicamente é um berço de situações que carecem da regularidade fundiária, é o seguinte: caso a propriedade daquele agricultor esteja em área devoluta, se exige uma certidão, a declaração da CEAPA, e se não houver a titulação, eles estão segurando a emissão do CCIR. E uma dúvida muito recorrente é se essa situação vai inibir o acesso ao crédito de uma forma geral, em especial ao PAA, que estamos com prazo aí do dia 18 para as pessoas se cadastrarem. E nós gostaríamos de entender como está a postura da Secretaria a respeito, né? Alguma orientação para os agricultores? Exatamente, na verdade, como você colocou muito bem, na verdade o município de Cavalcante é um município prioritário dentro desse plano de desenvolvimento regionalizado. A gente reforça mais uma vez, todos os produtores que tiverem enquadramento, que comprovarem a posse da terra, terão acesso a todas as políticas públicas do governo do estado de Goiás. Importante a gente reforçar também que a regularização de terras federais são de competência do INCRA, que o que a gente tem observado é que passa por um momento de reestruturação. A gente até identifica que há um grande esforço, principalmente no estado de Goiás, para reestruturação desse órgão que é tão importante, principalmente na parte de regularização fundiária de assentamentos rurais. Mas a gente reforça aqui mais uma vez, todos os produtores, mesmo aqueles que ainda não são titularizados pelo INCRA, eles poderão procurar a Emater, a Secretaria da Agricultura, para fazer a declaração de posse dessa propriedade, desse imóvel rural, que é o documento que é aceito para fins de emissão da inscrição estadual ou da DAP e CAF, que é o documento de identidade da agricultura familiar. Então, essa falta de título da terra não inviabiliza. Pelo contrário, mesmo os produtores que não são titularizados são um objeto prioritário, são um público prioritário dessas políticas públicas que têm como objetivo principal a inclusão produtiva. Então, não faz sentido a gente excluir esse público prioritário pela falta da escritura dessa terra. Ela pode ser substituída pela declaração mediante a comprovação da posse legal do imóvel e do exercício da atividade produtiva nesse imóvel rural. Acompanhamos o agronegócio, nós entendemos bem que a agricultura ela trabalha numa janela muito estreita, considerando período chuvoso e período de seca. E considerando o papel importante da Secretaria da Agricultura, tanto na regularização quanto no desenvolvimento, na economia, na produtividade, existe alguma política pública para poder assessorar, em especial, o pequeno produtor rural em relação à sua estrutura de máquinas, de implementos, considerando toda essa dificuldade e o período de chuvoso que é pequeno, né? De setembro a janeiro, bem dizer, a máximo abril. É essencial que o produtor rural ele tenha as condições de realizar ali os ajustes e as intervenções na infraestrutura rural. Nesse sentido, foi instituído na Secretaria da Agricultura o Mecaniza Campo. Esse programa ele tem a intenção de adquirir, mediante parcerias com o governo federal, também através de emendas parlamentares e também com fontes próprias do Tesouro do Estado de Goiás, a gente tem adquirido máquinas importantes, implementos como caminhões, tratores, arados, subsoladores, máquinas de processamento de forragens. Esses maquinários eles estão sendo adquiridos e transferidos às prefeituras municipais com a finalidade específica de apoiar o produtor rural na parte de infraestrutura, não só dentro da unidade produtiva, mas também com relação às estradas vicinais. É extremamente importante que o produtor tenha ali as condições adequadas para realizar o escoamento da sua produção, também para realizar também o transporte dos insumos para dentro da propriedade. Nesse sentido, é extremamente importante que o governo realize investimentos na parte de aquisição dessas máquinas que são necessárias, tanto para a recuperação das estradas, quanto na parte de infraestrutura rural dentro da propriedade. A Secretaria da Agricultura já entregou mais de 420 máquinas para as prefeituras que estão sendo utilizadas. O papel da Secretaria da Agricultura é realizar as licitações e também fazer a fiscalização da utilização dessas máquinas para os devidos fins pelos quais elas foram adquiridas.